quem está alegre com Jesus, diga amém. Fala, eu recebo a dupla honra que o Senhor Jesus tem para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa nós estarmos diante dele, né? Ele tem algo especial para cada um de nós hoje. Ele sempre tem. Quando nós viemos à casa do Senhor, nos colocamos diante dele com o coração aberto. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Vamos ler o texto básico desta reunião, deste culto, da dupla honra. O bispo já orou, já falou sobre esse tema, e todas as quartas-feiras estaremos aqui ministrando na palavra de Deus em cima deste tema. Mas eu quero começar lendo este versículo, depois nós vamos para uma outra passagem também. Feche os seus olhos, Pai querido, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor para conosco, porque o Senhor, pela Sua graça, pelo Seu amor, o Senhor tem dupla honra para cada um de nós. Que a gente, ó Deus, trilhe o caminho, ó Deus, para tomarmos posse do que o Senhor tem para nós, e que nesta noite as nossas mentes e corações estejam abertos, ó Deus, para receber o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Isaías capítulo 61, versículo 7, eu leio e vocês repetem: em lugar da vossa vergonha, em lugar da vergonha, tereis dupla honra. No lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, nesta terra, no Brasil, possuireis o dobro, e também tereis na eternidade perpétua, perpétua, eterna alegria. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A dupla honra que o Senhor tem para nós é aqui nesta terra e é também na eternidade, porque aqui se diz que aqui na terra nós possuiremos em dobro, e além disto teremos perpétua, eterna alegria. A alegria eterna com Jesus lá na glória. Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa. Agora abra comigo a sua Bíblia, ainda lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Desde que o bispo disse que eu estaria ministrando hoje, sabendo que o tema é esse, da dupla honra, me veio ao coração a seguinte questão: todos nós queremos uma dupla honra. Todos nós queremos uma dupla honra. Quem quer dupla honra aí de amém? Se você não quer, alguma coisa está errada. É porque é natural do ser humano querer ser honrado, querer ser prestigiado, querer viver em paz. É natural, é saudável. Mas a pergunta que me veio ao coração é: então, se Deus tem isso para nós, qual o caminho para a gente chegar lá? Ou melhor dizendo, de maneira ainda mais específica, qual o caminho para a honra segundo o Evangelho? Qual o caminho da honra segundo o Evangelho? Porque segundo o mundo não serve de referência para a gente. A nossa referência, assim como toda a nossa vida, a nossa referência é o Evangelho, a nossa referência é o nosso Senhor Jesus. Então a pergunta que me veio é: qual o caminho para a dupla honra segundo o Evangelho? E aí me veio esse texto à mente,
de Filipenses, capítulo 2. E eu quero ler alguns versículos desse capítulo com você. A partir do versículo 5, um texto conhecido, belíssimo. Acho que é difícil a gente falar do texto preferido, mas porque toda palavra de Deus não dá para sair selecionando alguns e descartando outros, né? Mas a gente tem, sim, alguns textos que parece que mexe mais com a gente, não é verdade? E esse é um desses textos que sempre mexe muito comigo. Fala sobre Jesus, já que o que nos propomos aqui é refletir com vocês sobre o caminho para a dupla honra a partir de Jesus, a partir do Evangelho. Vejamos o que diz esse texto que fala sobre o nosso Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, pois Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, isto é, não fez questão de se mostrar como tal. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, sendo Deus, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Por causa disso, Deus o honrou sobremaneira. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Como ele assim se comportou, como ele assim se humilhou, como ele assim se esvaziou, como ele assim obedeceu, por causa disso, Deus o exaltou, Deus o honrou, Deus deu a ele uma dupla, uma tripla, honras sobre honras, a maior de todas as honras. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos os joelhos dos céus, de todos os habitantes do céu, os seus joelhos se dobram diante desse nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, e também se dobre todo o joelho na terra, que todo ser da terra um dia há de se dobrar diante do Senhor Jesus, querendo ou não querendo, e até debaixo da terra, até no mais profundo do inferno, os joelhos todos um dia hão de se dobrar diante do nome que está acima de todo nome. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você pode aplaudir esse nome? Ele recebeu essa dupla honra. Ele foi exaltado sobremaneira, no céu, na terra e até debaixo da terra. E toda língua confesse, repita comigo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Você está confessando com as suas palmas que Ele é Senhor da sua vida. Portanto, Ele para mim é um exemplo de dupla honra. Ele para mim, assim como tudo, eu sempre procuro nele a referência, o alicerce. E não poderia ser diferente, num tema tão bonito, tão belo. O que é honra?
deixar para uma outra oportunidade a gente detalhar um pouco mais sobre esse aspecto mais conceitual, porque a palavra que me veio ao coração, ela está mais direcionada para esse caminho. Mas, de modo simples, todos nós sabemos o que é honra. O próprio versículo básico que nós lemos hoje, ele começa dizendo, já nos dá a ideia do que é honra, porque ele diz, no lugar da vergonha, te darei dupla honra. Então, de maneira bem simples, podemos dizer que honra é o oposto da vergonha, não é verdade? É o oposto da vergonha. Ao invés é algo que nos tira do estado que nos faz sentir envergonhados, por qualquer que seja a razão, e nos transporta para o estado de bem-estar, na certeza de que nós seremos honrados por Deus e, por que não, pelos homens. Qualquer que seja a razão pela qual nos faça sentir envergonhado. E muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, as pessoas se sentem envergonhadas consigo mesmo, por aquilo que fizeram, pela sua história, por aquilo que deixaram para trás, pelos seus erros e fracassos, pelas coisas, pela culpa que ele carrega durante anos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer mais uma vez, eu tenho uma dupla honra para você. Eu vou resgatar você desse estado de vergonha e vou te transportar para o estado de dupla honra, onde em mim você poderá ser nele exaltado, reconhecido e receber a dupla honra que vem do alto. Então, honra tem a ver, é o oposto de vergonha. Honra tem a ver com a pessoa se sentir importante, se sentir reconhecida. É como que se tivesse voltado ao estado original pelo qual ela foi criada por Deus. Mas vamos ao tema principal. Qual o caminho para a gente chegar lá a partir do Evangelho? Especialmente a partir desse texto que nós acabamos de ler, que é essencialmente, que tem na sua essência o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E a princípio, eu já digo para você, o caminho para alcançarmos a dupla honra, a partir do Evangelho, é a antítese, é a oposição, é o contrário do caminho que a gente está acostumado a ver neste mundo para se alcançar qualquer que seja a honra. Está entendendo? Então, antes de mais nada, eu já quero dizer para você que, se você quer a dupla honra que Deus tem para você, o caminho a trilhar não é o mesmo caminho que o sistema no qual nós vivemos nos induz a trilhar. O sistema do mundo, o sistema de valores. Não é. O caminho do Evangelho é diferente. Portanto, não estranhem as bases que nos fazem caminhar. Mas se estamos aqui, eu creio, porque é essa dupla honra que nós queremos. E o texto que nós lemos diz, versículo 8, versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o versículo 8, sim, diz que ele a si mesmo se humilhou, para alcançar, antes dele alcançar a dupla honra, isto é, antes dele ser exaltado sobremaneira, o caminho que ele trilhou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Primeiro caminho que eu quero ressaltar aqui do Evangelho, para nós alcançarmos a dupla honra que Jesus tem para nós, é aquilo que vocês já estão cansados de saber, é o caminho da obediência. Sim, se queremos receber a dupla honra vinda do alto, primeiro degrau, primeiro passo, é o caminho da obediência. O texto diz que antes de Jesus ser exaltado, ele tornou-se obediente, e tornou-se obediente até a morte, e morte
de cruz, tornou-se obediente. Ele foi à cruz numa atitude de obediência a Deus, à vontade de Deus, não ao que a sua carne, não ao que a minha carne, os meus impulsos naturais diz para eu fazer. Foi o caminho da obediência. E a passagem que eu acho mais contundente dessa manifestação de obediência do nosso Senhor Jesus foi lá no Getsêmani, quando ele diz: não seja feita a minha vontade, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não sou masoquista, eu não tenho prazer em sofrer. Se for possível, ó Deus, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. A gente vê muito falar em obediência, mas a nossa obediência é tão primitiva, tão pequena. Mas o Evangelho nos chama para obedecer até a morte, se necessário for. Assim como o nosso mestre fez, porque o discípulo não é maior do que o seu mestre, não é melhor do que ele. Se com Jesus foi assim, todos nós devemos estar preparados também para obedecer até a morte, se necessário for. A segunda característica nesse percurso, para sermos honrados por Deus, a partir do Evangelho, que nos mostra nesse texto, nesse mesmo versículo, diz que ele se humilhou. Ele se humilhou, mesmo versículo 8. Ele a si mesmo se humilhou. Segunda característica, para recebermos a dupla honra, é se humilhar. É se humilhar. Se humilhar, de fato, não é algo que as pessoas gostam, não é verdade? É algo que realmente incomoda muitos. Mas a Bíblia, em diversos lugares, fala sobre a importância de nós termos uma atitude de humildade, assim como o nosso Mestre Jesus teve, antes de ser exaltado, antes de ser honrado. E o sábio Salomão já disse lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 33, a humildade precede a honra. Mas claro, impossível. Quer ser honrado? Começa sendo humilde. Acontece que a gente quer ser o contrário, né? A gente quer ser honrado, respeitado, mas tem a postura arrogante, agressiva, destruidora e jamais humilde, porque afinal de contas, para muitas cabeças, humildade é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de burrice, é sinônimo de humilhação. E humildade não é humilhação. Humildade não é vergonha. Humildade não é ser bobo. Humildade é uma virtude, é um princípio, é um caminho que nos leva à dupla honra que Deus tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Jesus, nós teríamos muito o que falar. Realmente uma das características lindas do nosso Senhor Jesus é a humildade. E aquele texto onde Jesus, sendo mestre, sendo o Senhor dos senhores, Rei de todos os reis, do universo da terra, ele se baixa, pega uma bacia, bota água, se ajoelha, né, se agacha e começa a lavar os pés sujos, empoeirados e fedidos dos discípulos que ali estavam, um por um, a ponto de Pedro ficar
ficar tremendamente constrangido com aquele gesto de humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. E teríamos com certeza vários outros exemplos para vermos aqui essas atitudes maravilhosas de humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se humilhou. A humildade precede a honra que Ele tem para aqueles que querem trilhar esse caminho. Primeiro, da obediência. Segundo, da humildade. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Mas, afinal de contas, o que é humildade? Como diz, humildade não é ser bobo, não é sinônimo de humilhação. Ser humilde, queridos, não é ser menos do que ninguém. Ser humilde não é ser menos do que ninguém. Ser humilde é saber que não somos mais do que ninguém. Entendeu? Humildade não é ser menos do que ninguém. Humildade é saber que nós não somos mais nem melhores do que ninguém. Começa por aí. Começa por aí. Porque tem muitos que querem ser honrados, querem ser exaltados, mas ele só consegue ele só consegue se sentir assim se ele se sentir melhor do que os outros. Se em alguma circunstância ele for o cara que faz todo mundo calar a boca, porque ele é tão bom de lábio, porque os seus argumentos são tão bons, que os seus opositores não têm nem o que falar diante do que ele fala. Ele consegue calar todo mundo e ele sai dali todo honrado. Uma honra do inferno. Não é essa honra que Jesus tem para cada um de nós. Humildade não é ser menos do que ninguém, mas é saber que também não é mais e nem melhor do que ninguém. Porque aquele que acha que é superior a outra pessoa, seja ela qual for, e seja em qual status social eu e você nos coloquemos, esteja, aquele que se acha superior ao outro, de fato, ele é inferior na sua pequenez de ser humano que é, ao achar que é melhor do que os outros, ao ter a petulância de achar que é melhor do que os outros. Vai visitar o cemitério que você vai ver como você não é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Humildade é saber exatamente quem nós somos, nem mais e nem menos, porque se colocar também abaixo do que nós de fato somos também não é humildade. Tem gente que se coloca tão por baixo, não é porque eu sou muito humilde, não é porque está querendo fazer daquele estereótipo, né, uma aparente santidade, talvez. Não é também se colocar menos do que realmente é saber o seu devido lugar, em cada circunstância, em cada meio, e na prática, algumas atitudes daquele que é humilde. Por exemplo, aquele que se humilha, aquele que tem essa virtude da humildade, ele admite os seus erros. Ele admite os seus erros e pede desculpa. Tem gente que jamais, ele sabe que está errado, mas ele vai se sentir humilhado se ele admitir que está errado. A honra para ele é estar sempre certo. É admitir os seus erros e fracassos. E dizer para quem quer que for, se for para o filho, diga para o filho. Se for para o pai, diga para o pai. Se for para a esposa, se for para o marido, diga: desculpe, eu errei. Mas não. É a capacidade de aprender com quem sabe aprender. A humildade também tem a ver com essa capacidade de aprender. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito. Esses que têm a capacidade de aprender. Esses que são ensináveis. Esses que se deixam ensinar, que se permitem aprender, até com quem seja
socialmente, ou até com aqueles que aparentemente sabem menos do que você. Todos têm algo a ensinar para a gente. Todos têm algo para ensinar. Todos têm experiências e trajetos na vida que de alguma forma eu posso aprender com todas as pessoas. E aí, a gente volta lá para o texto, que nos mostra esse caminho para a dupla honra, o caminho da obediência, o caminho da humildade. E a gente vê que aquele que mais se humilhou na face da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi de fato aquele que mais foi exaltado. Amém? Pensa nisso. Quando para você for doído se humilhar, pense nisso. Aquele que mais se humilhou na face da terra foi aquele que mais foi exaltado. Você pode dizer amém? Vamos reler aquele texto lá também que diz: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E como ele se humilhou, como ele foi obediente, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Deus lhe honrou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, o joelho de todos que estão nos céus, o joelho de todos que estão na terra, e o joelho de todos que estão debaixo da terra, um dia onde se dobrar diante dele, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pode aplaudir, porque a glória é a Ele. Aquele que mais se humilhou, foi aquele que mais foi exaltado, foi aquele que recebeu o nome que está acima de todos os nomes. E é Ele que nos indica esse caminho. E para finalizar, eu vejo nesse texto uma outra etapa desse caminhar, desse caminho da dupla honra segundo o Evangelho. A obediência, a humildade. Queridos, antes de falar na terceira, me permita ler mais um versículo nessa mesma passagem que eu lembrei agora. Está nos versículos anteriores, do mesmo capítulo 2, mas um pouquinho atrás, no mesmo contexto dessa passagem, falando de humildade. Olha o que Paulo disse no versículo 3 desse mesmo capítulo de Filipenses 2, onde ele diz, eu acho muito contundente isso para nós, igreja do Senhor: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu acho muito contundente o início desse versículo. Se você prestar bastante atenção no que está dito aqui, ele diz: você que é crente, você que é cristão, você que trabalha na obra do Senhor, Paulo diz: não façam nada. Não façam nada se o seu motivo de fazer alguma coisa for o partidarismo, for a divisão, for a contenda, for a autopromoção. Não façam, nada façais. Nada façais. É melhor não fazer nada do que fazer com a motivação de partidarismo, de contenda, de autopromoção. Fazemos pela igreja do Senhor, fazemos pelo reino de Deus, somos todos um. Se dói num, dói no outro. Não é o meu cantinho, não é o meu grupinho, não é a minha panelinha. Aqui, se a minha estiver bem, os outros que se dane. Não faça nada então. Se esse for o seu sentimento, a palavra de Deus diz para você: não faça nada. Se o seu sentimento é a palavra de Deus, nada façais se a sua motivação for partidarista ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E para concluir, agora de verdade, voltando no terceiro tópico, já estou concluindo, tá bom, gente? Pode aguentar aí mais 5 minutos, eu vou resumir, tá bom? Quando eu comecei a refletir sobre esse texto, eu falei: isso dá para escrever um livro. Porque
várias outras ramificações. E não é por muito falar, eu sei que será ouvido. Não é mesmo. Mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu falar aqui muita coisa, se o Espírito Santo não agir em cada coração, a começar pelo meu. Esta é minha oração. Então, o terceiro passo nessa caminhada, para recebermos a dupla honra a partir do Evangelho, com base nesse texto que eu vejo, é algo que vai além de se humilhar, além da humildade. É algo que vai além. Por isso que eu deixei por último, apesar de no texto a falar no início, eu preferi deixar para falar nesse aspecto por último, porque eu acho que é algo que vai além da humildade, que é se esvaziar. Veja o que diz o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, Jesus, sendo Deus, não é um cargo qualquer, não, né? Tem gente que tem um cargo razoável, né? Tem um certo status, né? Aí ele já se acha, né? Ou às vezes tem muito dinheiro, né? Aí ele se acha. Não é essas coisas, não. É Jesus. Tem gente que, né, de alguns poderes aí, que se acha deuses, né? Ou semideuses, né? Mas aqui nós estamos falando de alguém que de fato é Deus, Jesus. E diz que Ele, que é Deus, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou, não fez questão, por usurpação, ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Tirou de si. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Sendo Deus, decidiu se colocar entre nós como servo, como escravo, como homem. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, sendo Deus, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sabe, querido, sabe qual para mim o maior gesto de humildade de Jesus? Não foi quando ele lavou os pés dos seus discípulos, não foi quando ele foi cuspido no rosto quando foi crucificado, não foi quando ele estava seminu sendo crucificado. Para mim o maior gesto de humildade de Jesus foi este, de sendo Deus, decidir se tornar como homem, pecador, falho, cheio de fraqueza, abrir mão do que ele era, do que ele é, Deus de eternidade, para se tornar homem. Então, se a gente quer dupla honra, é uma lição para mim e para você, porque muitas vezes para a gente conseguir algo importante, a gente tem que aprender a abrir mão de alguma coisa. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa, talvez do seu direito, talvez da sua razão, talvez de alguma coisa. Você tem que abrir mão. Jesus se esvaziou, Jesus abriu mão de si, do que de fato era, e foi exaltado sobremaneira. Vamos ficar em pé, queridos. O que você fará? Deus tem dupla honra para você, para nós. O que você fará quando você receber a dupla honra que o Senhor tem preparado para você? Já pensou nisso? A gente tem que sonhar, né? A gente tem que ter essa fé. Jesus já está preparando a dupla honra para você, para mim e para nós. E o que você fará quando você receber essa dupla honra? O texto que nós acabamos de ler, enquanto os irmãos se dirigem aqui para nós encerrarmos. Desculpa, bispos, eu acabei me estendendo mais, né? Tentei resumir, não consegui, foi mais do que os 5 minutos, né? E o que você fará quando receber a sua dupla honra? O texto que nós lemos termina dizendo: para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai.
para a glória de Deus Pai. Deus quer te dar e vai te dar a dupla honra, e quando você a receber, não esqueça que essa dupla honra é para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ele tem uma dupla honra para você. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai querido, estamos diante de Ti, Senhor Deus. A minha oração é que, a começar por mim, Senhor Deus, eu trilhe este caminho diariamente, ó Deus, para alcançarmos a dupla honra a partir do Teu Evangelho. Que eu tenha uma atitude de obediência, de humildade, e que eu consiga abrir mão de coisas que precisam, ó Deus, para alcançar o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Eu tomo posse, Senhor Deus, nesta noite, nesta hora, daquilo que o Senhor tem para nós. Retira de mim, Senhor, retira de nós tudo aquilo que nos impede, ó Deus, para recebermos o melhor que o Senhor tem para nós. Eu ministro mais uma vez a dupla honra que o Senhor tem para cada um que aqui está, ó Deus. Que hoje mesmo, cada um que aqui entrou, receba da Tua parte, Senhor Deus. Ai, Jesus, essa confirmação da dupla honra que o Senhor tem para cada um que aqui veio. E nós estamos aqui para te dizer que te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Quem entendeu aí? Amém? Quem entendeu diz glória a Deus. Amém? Irmãos, as irmãs não esqueçam, sábado, às 15 horas, conferência Mulheres na Fonte, vai ser bênção. Você que ainda não adquiriu sua pulseira, sua blusa, as irmãs, pode procurar a pastora Ivânia, que vai estar ali na nossa livraria. Amém? Então se prepare, porque vai ser bênção. E saia daqui, querido. Você quer dupla honra? Sim ou não? Sim ou não? Se você quer, então saia daqui com esta palavra no seu coração. Amém? Então Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Vai na bênção em nome do Senhor.